Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer a história do Marcos, que foi aprovado no concurso do Ministério das Relações Exteriores para o cargo de oficial de chancelaria. Então ele vai contar para a gente um pouquinho da trajetória dele, né? O que ele enfrentou aí no meio do caminho, quais dificuldades, o que ele acha que deu certo para conseguir a aprovação. Mas primeiro a gente quer te conhecer, Marcos. Então seja bem-vindo e já pode se apresentar. Obrigado, Paula. Agradecer o Estratégia e você também, Paula, pelo convite. Meu nome é Marcos Grassi, eu tenho 39 anos, sou natural de São Paulo, capital, atualmente resido em Belo Horizonte e sou formado em Letras, Português e Francês. E como começou aí a sua trajetória no mundo dos concursos? Por que e como você ingressou? Olha, eu já sou funcionário público. Há mais de 10 anos eu sou funcionário público da Prefeitura de Belo Horizonte, mas eu faço a mesma coisa, eu sou professor, então há muitos anos que eu já sou professor, quase 20 anos. Então eu queria mudar de área, eu comecei a pensar em mudar de área, em aprender a fazer outras coisas, também ter outro tipo de remuneração. Então eu comecei a estudar para concurso em janeiro de 2023, foi pensando principalmente no TCE unificado, que estava na época, ainda não tinha nem o edital, como não tem até hoje, né, na hora que a gente grava o vídeo, mas tinha um burburinho que sairia logo, o edital do TCE unificado. Então eu comecei a estudar para o TSE, no meio da preparação aparecendo outros concursos, esse do Ministério das Relações Exteriores para oficial de chancelaria foi um deles. Então, como o concurso do TSE estava demorando para sair o edital, eu resolvi deixar um pouco de lado o projeto do TSE e focar em outros concursos. Fiz o concurso da Universidade de São Paulo para analista administrativo em agosto de 23 e agora em dezembro de 23 teve esse concurso para o oficial de chancelaria. Então, depois que eu passei lá no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, esse foi meu segundo concurso de fato que eu prestei. E ele não era, então, um objetivo, assim, que você tinha, né? Mas foi uma oportunidade no meio do caminho que surgiu, Sim, certo? Eu já conheci um pouco a carreira, porque eu preparei para o concurso de diplomata, um rapaz, quando eu dava aula lá em Belo Horizonte, e ele fez, para diplomata tem a prova de francês. Então ele foi meu aluno de língua francesa e eu preparei para o concurso de diplomacia. Então eu já conheci um pouco do concurso, já tinha ouvido falar do cargo de oficial de chancelaria, que é menos conhecido, né, que o cargo de diplomata. Mas eu sempre me interessei muito por política internacional, relações internacionais, então eu já tinha esse foco de interesse, já lia sobre o tema. Aí quando eu estava preparando para concurso do TSE, como eu te contei, eu vi lá a notícia de que o MRE estava preparando esse edital, aí já me interessei, fui buscar o edital anterior, que era de 2016, já comecei a fazer uma preparação para esse edital. Então eu já conheci um pouco a carreira, mas meio que deu certo, foi uma sorte, foi uma coincidência assim feliz. Sim. E aí, bom, você entrou aí para o planejamento para esse concurso e como foi? Como que você fazia a divisão ali das coisas que você ia estudar por dia, questão de disciplinas, quantas horas, como é que você montou todo o planejamento? Olha, eu assim, Paulo, praticamente tirando o meu trabalho que eu tenho, né, que é um compromisso fixo, o resto do meu tempo eu foquei na preparação para concurso mesmo. Então eu trabalhava de manhã, trabalho aliás até hoje de manhã, e à tarde e à noite eu às vezes dava aulas de francês mais livres, né, aulas particulares. Eu larguei as aulas particulares, fiquei só com o meu emprego fixo na prefeitura, para poder me dedicar de fato aos estudos, porque é muita coisa, né, era um edital relativamente extenso até, muitas leis principalmente. E daí, esse concurso que eu prestei ainda tem uma carga diferente um pouco dos outros por causa de inglês. A parte de inglês é muito pesada e tem discursiva em inglês. Que é uma coisa até que afugenta muitos possíveis candidatos, potenciais candidatos que poderiam vir fortes, por ter uma discursiva em inglês, acho que é um limitador para muitos candidatos. Então eu tive que focar muito na parte de inglês, porque eu já tinha uma base assim, já treinava para resolver provas de inglês, falava um pouco, mas uma coisa é ter uma base, outra coisa é chegar numa prova ali com o tempo no relógio para escrever de fato uma discursiva, né, apresentar um raciocínio complexo em língua estrangeira. Então, o que eu preparei mesmo para esse concurso que eu foquei, duas áreas, em inglês, principalmente a parte escrita, então todos os dias eu lia textos acadêmicos em inglês, ou lia textos na internet de política internacional, de relações internacionais, escrevia também todos os dias, tentava escrever pelo menos um parágrafo em inglês de temas variados que poderiam ser cobrados na discursiva. Então eu foquei bastante na parte de inglês e também contabilidade, porque é um concurso meio de letras, com muito português e inglês, mas tem uma carga de contabilidade grande também. E eu não sabia nada de contabilidade antes de começar a estudar para concurso. Então eu tive que focar bem também em contabilidade. As aulas do professor Gilmar Possati foram muito importantes, porque para mim, eu era totalmente
cru na matéria, sem ter um professor que realmente explicasse, só lendo, eu teria muita dificuldade. E as videoaulas dele foram muito importantes para eu conseguir me localizar na matéria, aos poucos entender, e estou estudando até agora, porque vai ter outra fase do concurso que também vai ter um pouco de contabilidade, então eu continuo estudando para aprofundar mais. E como foi que você conheceu o Estratégia? Olha, o Estratégia, quando eu decidi estudar para concursos, eu comecei a pesquisar sobre aulas, videoaulas, materiais, essas coisas, né? Eu conheci, se não me engano, no YouTube, eu assisti alguma aula aberta no YouTube, Sim. Não me lembro qual agora, mas devia ser alguma coisa já orientada, talvez para o TSE, alguma coisa de direito eleitoral, provavelmente. E aí eu gostei da didática do professor, se não me engano é o Fabiano Pereira, eu acho que era uma aula dele. E daí eu comecei a pesquisar primeiro outras aulas abertas no YouTube, as aulas gratuitas, né? E depois gostei da didática dos professores e então resolvi fazer a assinatura. Uhum. E aí você citou que assistiu algumas videoaulas, Sim. mas qual foi a ferramenta principal assim, que você utilizou? Olha, o que eu mais utilizei durante a preparação foram as videoaulas. Em parceria com os PDFs também, principalmente na reta final, faltando um mês mais ou menos para o exame. Eu decidi fazer mais revisões, mais do que conteúdo novo, decidi pegar conteúdo novo, só que fosse coisa bem pontual, mas eu decidi focar na revisão mesmo e me ajudou bastante. Daí, nas revisões, a Estratégia para esse concurso lançou alguns bizus e algumas assertivas comentadas. De cada matéria, eles lançavam assertiva certa e errada e os comentários, né? Então, eu fiquei, nesse mês final, bastante tentando fazer essas assertivas e resolvendo questões. Mas, ao longo da preparação do material de estratégia, foram as videoaulas. E qual você acha que é o diferencial de fazer questões? Olha, fazer questões é importante, né, Paula, para a gente pegar um pouco a mecânica da prova e principalmente ter agilidade na prova, porque a prova o tempo é feito para não ser suficiente, pelo menos não o suficiente para você fazer tudo, rever direitinho, tranquilamente, né? Já é calculado um tempo meio para você fazer na pressa, né? Então, fazer a questão te dá essa agilidade, você começa a pegar algumas manhas também de quando o examinador está querendo te enganar. Algumas coisas, às vezes, eu até hoje fazendo questão, percebo que, às vezes, eu nem sei muito bem aquele assunto, mas tem uma alternativa lá que não me cheira bem, sabe? Que eu estou achando que tem alguma coisa estranha ali. E eu acho que isso é de experiência de fazer questão. A gente começa a pegar como se fosse um feeling de tentar identificar o que está certo e o que está errado. E muitas vezes, quando eu vou fazer a correção depois, eu vejo que aquela alternativa ou aquelas alternativas que eu achei estranhas não eram as corretas mesmo. Então, dá esse traquejo da prática mesmo de fazer prova, né? E você comentou uma coisa muito importante, porque tem muitas pessoas, para concursos em geral, assim, que encontram lá uma disciplina, por exemplo, português, ou até inglês nesse caso. Ah, isso eu sei falar, tá tudo certo, vou me sair bem. Mas é isso que você falou, né? Por exemplo, não basta saber o inglês, mas é com tempo contado, é fazendo a discursiva, então é muito mais do que saber inglês, é né? muito mais que... Eu sou professor de língua portuguesa também, mas mesmo assim eu fiz muita preparação de língua portuguesa. Primeiro que uma coisa é dar aula daquilo, outra coisa é fazer a prova daquilo e daquela banca. Então a minha banca desse concurso era o Sebrasp, eu peguei muitas questões do Sebrasp, videoaulas também, que a estratégia às vezes faz resoluções de exercícios de videoaulas, né? Orientado para aquela banca, então eu foquei bastante no Sebrasp para começar a pegar o esquema da banca, o que a banca pede, como ela costuma pedir, né? Isso é importante. Então não basta só saber do mundo, né? A matéria. É bom pegar o esquema da questão e da banca também, sempre que possível fazer uma orientação para a banca, né? E você falou de contabilidade, qual outra disciplina que você tinha dificuldade ou que sabia menos, assim, né? Olha, para esse concurso, com certeza contabilidade. E, como eu disse para você, inglês não que eu sabia mesmo, mas eu tive que elevar meu nível bastante para conseguir ter uma boa nota na discursiva. Das outras, eu já vinha estudando para esses outros concursos, né? Porque caiu muito licitação e contrato, que eu já tinha uma base, foi mais aprofundado nesse concurso agora, mas eu já vinha com uma base. O que eu não sabia nada, e que foi uma surpresa que eu gostei muito de estudar, que também é bem específico desse concurso e da área de relações internacionais, é Direito Internacional Público, que é a disciplina pouco cobrada, né, na maioria dos concursos. Então, eu não conhecia, comecei a estudar do zero para esse concurso também, com os PDFs, e também que me ajudaram muito, e foi muito bom, viu? Foi uma surpresa muito interessante, foi a parte de direito que eu mais gostei de estudar até agora, foi Direito Internacional Público. E você está dando várias dicas aí para o pessoal, Sim. né? Falando várias coisinhas especiais desse concurso, né? Então, para alguém que se interesse numa próxima oportunidade, né, desse concurso, já é válida todas as dicas aqui. Dizem que a deficiência de oficial de chancelaria está grande, então há boatos de que vai haver mais um concurso ainda durante esse governo federal, o atual. Tem boatos, né? Vamos ver se vamos concretizar. E você acha que esse vai ser o seu concurso final ou tem mais alguma oportunidade aí pela frente que você
acha que possa fazer também? Olha, nesse caso eu gostaria muito de trabalhar no Ministério das Relações Exteriores, seja como oficial de chancelaria, seja como diplomata. O concurso de oficial de chancelaria é mais raro, o último tinha sido em 2016, o de diplomata tem todos os anos, né? Por outro lado, o concurso de diplomata é ainda mais específico, ele tem uma carga de disciplinas bem específica, é muito aprofundado, é muita coisa, demanda alguns anos mesmo de preparação. Talvez para o futuro, depois que eu tiver me estabelecido como oficial de chancelaria, que eu quero agora curtir um pouco, né, o cargo, talvez fazer alguma coisa mais no MRE, no Ministério mesmo das Relações Exteriores. Mas não me vejo assim com muita vontade de sair agora do MRE, porque é num lugar que eu gostaria de trabalhar mesmo. Ah, ótimo então. Que bom que conseguiu, né? Sim, que bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre o momento da prova. Sim. Momento antes, momento da prova, como é que foi? Você sofreu com alguma questão, por exemplo, de ansiedade, nervosismo? Sim. Olha, Paulo, eu não acho assim, eu não me acho muito nervoso nem muito ansioso além da conta na hora da prova, porque é importante, né? Ficar um pouco de ansiedade, um pouco de nervosismo é importante, né? Sim. O que eu faço em hora da prova é tentar, isso também foram dicas de professores de estratégia, alguns deram essa dica, tentar estudar até o último minuto mesmo, até a hora de entrar na sala. Eu tinha um caderninho lá de prazos, que prazos a gente ativa a memória de curto prazo, né? Então, prazos de leis, das várias leis que foram cobradas, eu tinha organizado tudo isso, um caderninho, cada página uma lei, os prazos principais. Até a hora de entrar na sala, eu estava com esse caderninho, revisando os prazos. Por coincidência da Lei de Acesso à Informação, um dos prazos, uma questão da Lei de Acesso à Informação, era um prazo que eu tinha estudado, ou seja, deu certo, porque eu tinha, minutos antes da prova, revisto aquele prazo e acertei a questão. Então, eu fiz essa estratégia, estudar até o momento final mesmo, com essas coisas de memória de curto prazo. Depois, à tarde, era a discursiva, que de manhã foi a prova objetiva, à tarde era a discursiva. Eu tinha as notas, né, os parágrafos que eu tinha escrito em inglês, de vários assuntos que poderiam cair na prova. Também até o finalzinho, até a hora de entrar na sala, eu reli aqueles parágrafos para entrar com aquilo fresco na hora da prova. Consegui usar na discursiva também algumas coisas que eu já tinha deixado preparado, principalmente de inglês, para ganhar tempo, né, porque é mais difícil escrever em língua estrangeira. Então, a minha tática é essa. Acho que pode ter gente que não goste muito, que prefere, que já fica um pouco nervoso e prefira não mexer muito com isso antes da prova, prefira relaxar um pouco, tentar, né, se concentrar antes da prova. Mas para mim dá certo isso, tentar até o último minuto mesmo fazer algum tipo de revisão. E durante a prova, tentar manter a concentração, saber que vai ter questões que a gente não vai saber mesmo a resposta, é normal, ninguém vai chegar numa prova cravando todas as respostas num concurso de alto nível, é muito difícil isso acontecer. Então é tentar ter um pouco de resiliência na prova para se chegar a uma questão que a gente não sabe, se depois a próxima a gente não souber também, tocar para frente, fazer as que sabe primeiro, tentar acalmar, baixar um pouco a tensão e depois no final voltar e tentar relembrar ou tentar, mesmo se a gente não tiver estudado aquela matéria, eliminar algumas alternativas, tentar resolver as que a gente não sabe, não ficar naquela tensão de porque a gente não sabe 2, 3 questões, achar que já está tudo perdido. Tinha questão que eu não soube responder na hora da prova, mas que eu tentei fazer por esse feeling, né? E algumas, não todas, lógico, algumas errei, mas algumas eu consegui acertar na base disso, sabe? Sim. Então, é ter resiliência na hora da prova e saber que nesse jogo, algumas a gente vai ter que perder mesmo, né? Não tem jeito. E quando você saiu de lá, você já tinha a ideia que tinha conseguido uma boa nota? Mais ou menos, viu, Paula? A prova objetiva, para falar a verdade, eu não gostei muito do meu desempenho na prova objetiva. Depois conferi do gabarito, eu tinha errado 2 questões que meio que eu sabia, errei por falta de atenção. Uma delas até foi anulada, por sorte. Oh. Por sorte. Não por causa não foi anulada pelo motivo que eu errei, por outro motivo, mas dei sorte que foi anulada. Então a prova, não que eu tive uma nota baixa na prova objetiva, fiquei numa nota boa. Mas eu achei que poderia ter sido um pouquinho mais. Na prova discursiva, que foi à tarde, não. Na prova discursiva eu fiquei bem concentrado mesmo, porque eu sabia que o tempo era muito curto e a prova seria difícil e longa, eram 2 textos de até 45 linhas, então era uma prova complexa de fazer. Essa eu achei que eu fiz bem, mas prova discursiva a gente nunca sabe como que vai ser a nota, né? Porque como é uma correção um pouco mais subjetiva, já que tem um corretor, é uma pessoa mesmo que faz, né, a correção, a gente nunca sabe muito bem quanto é que vai ser a nota. Eu achei que eu tinha feito boas provas. As 2 redações em português e inglês eu achei que tinha ido bem. Mas até sair a nota mesmo, a gente não sabe, né? Então, sabe, a prova, como eu te disse, o objetivo, eu fiquei um pouco chateado, porque eu achei que dava para ter sido um pouquinho melhor. Mas acontece, né? Sim, mas você faria algo diferente para chegar ali mais preparado? Não, em termos de preparação, acho que não. Em preparação, acho que eu fiz o máximo que eu podia fazer mesmo, né? Como eu respondi antes, eu fiquei assim, praticamente o tempo todo mesmo que eu tinha livre. Eu estudava, às vezes na rua, esperando o ônibus, eu ouvia Estratégia Cast, né? Os áudios. Ótimo. Eu ouvia e tentava pegar para revisão, tentava fazer algumas coisas desse tipo. Então, assim, de preparação, acho que eu fiz bem.
Mas eu acho que na prova objetiva, talvez eu tenha ficado um pouquinho desconcentrado, sabe? Eu achei que dava para ter sido pelo menos 1 ou 2 pontinhos a mais ali, eu conseguia, que a gente se cobra muito, né? De conta da preparação ser tão intensa, a gente cobra muito para na hora da prova tudo dar certinho. Aí quando alguma coisa não dá certinho, não porque a gente erra, como eu disse, a gente erra mesmo, mas por conta de desconcentração, sabe? Ou de falta de atenção, a gente se cobra muito, mas acho que no final vai dar tudo certo. Com certeza. E até o momento, você acha que o Estratégia te ajudou a conseguir a aprovação? Ah, sim, com certeza, viu, Paulo? Eu posso falar que sem estratégia não teria conseguido, ou seja, é muito mais difícil, porque o material é muito bom, os professores, assim, são ótimos, não só as aulas deles são ótimas também, mas como eu disse, essas dicas, às vezes, que eles dão, até de aulas de matérias que eu achei que fossem cair no exame, não caíram, mas dicas que o professor daquela matéria deu, de preparação, de postura na hora da prova, de como enxergar o concurso público, foram fundamentais, sabe? Então é algo que vai além, assim, só da matéria em si, da videoaula em si, do conteúdo. Os professores, muitas vezes, eles dão assim, umas dicas e umas orientações e umas lições que ultrapassam a questão do conteúdo e que acho que na preparação mental ajuda muito, porque não é uma parte que a gente não pode subestimar na preparação e no momento da prova, a parte mental. Muito candidato bom, muita gente que sabe muito conteúdo, eu vejo que se perde um pouco nisso, na parte mental, sabe? Que é fundamental. Se você pudesse resumir o que o Estratégia significa para você, o que você diria? A estratégia significa algo assim, muito importante mesmo. Para mim, foi uma grata surpresa pensar que há um pouco mais de um ano, eu já tinha ouvido falar, né, mas eu não estudava de concurso. Então, eu, assim, não tinha contato nenhum com estratégia. Foi, assim, acho que o companheiro mesmo que ficou o ano inteiro comigo, praticamente. Seja em leitura, em videoaula, eu fiquei de janeiro a dezembro de 2023, todos os dias, site de estratégia, app de estratégia. Então, foi um companheiro mesmo nessa preparação, que querendo ou não é muito solitária, né? Porque a prova é solitária, o estudo tem que ser solitário. Então, é algo, de fato, meio solitário para a gente, para o concurseiro, né? Então, a estratégia foi esse companheiro aí que me ajudou e que esteve comigo aí durante essa preparação. E por falar nisso, mais alguém te ajudou? Como é que foi a sua rede de apoios? A gente sempre conta com família, né? A família sempre dá um apoio legal. Eu moro sozinho, minha família é aqui de São Paulo, mas mesmo assim quando eu viajava aqui para São Paulo, em férias, tinha sempre o apoio dos meus pais, né, das minhas irmãs. Das amizades a gente tem que se afastar um pouco, né? Não tem muito jeito, porque a gente tem que, às vezes por prioridades, né, momentâneas, a gente foca mais em uma coisa e menos em outra. Mas tem essa questão de ajudar sempre, porque ninguém faz nada sozinho, né, Paulo? A gente sempre, para ter sucesso, para construir alguma coisa importante, a gente precisa da ajuda de outras pessoas sempre, né? Sim. E qual é a dica que você passa para o pessoal que está assistindo a gente, que ainda não começou a estudar ou que já começou, né, mas ainda não conseguiu aí a aprovação que gostaria? Então, qual que é a mensagem final que você deixa? Assim, olha, eu, sendo sincero com você, Paulo, eu nunca imaginei ficar entre os 10 primeiros num concurso nacional desse nível, né? Foi uma surpresa, até a hora que eu vi a nota, eu até revi umas 2, 3 vezes para ver se era verdade mesmo, se eu não estava olhando na linha errada. Porque a gente tem uns pensamentos, às vezes, que a gente não é capaz, ou uns pensamentos até meio, assim, estranhos, né? Já conversei com outras pessoas de concurso, tem isso mesmo, e já vi professores falando sobre isso também. Como se a gente não merecesse aquilo, como se tivesse gente que merecesse mais, do tipo... Eu mesmo, durante a prova não, mas indo para a prova, pensei, pô, será que eu mereço trabalhar no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores? Será que é para mim isso mesmo? Será que não tem gente mais capacitada que mereça mais, ou que estudou mais, ou que tem uma formação melhor que a minha, que vai se dar melhor nisso? Mas eu pude ver que é um pensamento que não tem, assim, muito por que a gente ter, sabe? A gente tem capacidade, eu tive, assim, até por esforço dos meus pais, né, uma boa educação, uma educação de qualidade de base, o que me ajudou no percurso, mas eu consegui muito por conta desse esforço de um ano que eu tive, de realmente focar naquilo, focar no meu desejo, esquecer um pouco rede social, esquecer internet, esquecer games, esquecer até leituras de literatura que eu gosto de fazer, para deixar de ler algum livro que eu queira ler, para ler uma lei que vai cair no concurso, porque isso vai valer a pena. Eu acho que a pessoa que insistir mesmo, ela tem condições de, às vezes, com um pouquinho mais de tempo, lógico, conseguir a aprovação dela. Não é também, depois que a gente passa por todo o processo, a gente vê que não é algo assim impossível, não é algo que está totalmente fora do alcance da gente. Às vezes pode demorar alguns anos, né? Às vezes pode custar algumas coisas para a gente que a gente vai abrir mão temporariamente, mas no final acho que vai valer a pena, sim.
Para você está valendo até o momento, certo? Sim, por enquanto sim. Muito bom, Marcos. Então, muito obrigada por compartilhar todas as dicas com a gente, compartilhar toda a sua trajetória. Te desejo muito sucesso, tá bom? Obrigado, Paulo, e agradeço a estratégia mais uma vez. Obrigada a você também que acompanhou até aqui. Lembrando que no nosso canal tem outros conteúdos, outras entrevistas. É só continuar navegando. Nos vemos numa próxima e até mais. Tchau, tchau.